Olá, oitavo ano. Eu tô gravando esse vídeo pra gente fazer a correção das atividades que eu mandei pra vocês na semana do dia 8 ao dia 12 de junho. As atividades eram referentes à notação científica. Então, eu tô gravando esse vídeo para explicar para vocês as atividades, só que eu mandei bastante atividades nessa semana. Foi uma semana assim que eu acho que eu empolguei um pouquinho e eu mandei 5 atividades. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar o vídeo em duas partes, porque senão ele vai ficar muito comprido, você vai acabar desanimando na metade dele. Então nós vamos fazer 5 atividades nesse vídeo e depois eu gravo um outro vídeo mandando o restante 5 atividades, porque na realidade são 5 atividades, mas tem 2.1, 2.2, 2.3, então acabou sendo 10 atividades, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar, eu já deixei isso bem claro no outro vídeo, que a notação científica ela é trabalhada dentro da matemática, como você aprender a escrever notação científica. Mas você vai usar a notação mesmo quando você trabalhar lá na área de ciências. É lá que você vai utilizar mesmo essa notação científica, tá bom? Bom, primeiro aqui tem um texto, eu não vou ler inteiro, mas ele fala para você de algumas curiosidades da Terra, do que acontece com ela, do diâmetro, da área, da massa, da população, como são os oceanos, várias coisas aqui. E ele pergunta para você se você, na hora da leitura você tem dificuldade. Você vai ter dificuldade, porque os números são muito grandes. O primeiro ali que fala do diâmetro, tudo bem, da área, tudo bem, mas imagina você lendo a massa. Ela é muita casinhas para você contar. Então você vai ter dificuldade sim. E você tem uma maneira diferente de reescrever? Sim, que é a própria resposta aqui, depois ele fala na própria resposta, ó. Escrita muito usada pelo cientista como notação científica. Então, aqui a gente pode dizer que nós podemos usar a notação científica, tá? Então, a notação científica é aquela que vai ajudar você a escrever esses números aí e ler de uma forma mais fácil, tá bom? Opa! Vou mudar meu mouse aqui. Bom, essa daqui é a primeira questão. Aí essa daqui é tranquila, né? A 2.2 ela vai explicar para vocês da mesma maneira que eu mandei no vídeo, explicando como se trabalha com a notação científica, ela vai explicar aqui também. Ele explica aqui, ó, que você pega a distância média da Terra ao Sol, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 150 trilhões de metros. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever 1,5. Por quê? Porque tem que ter unidade, ela tem que estar preenchida a casinha da unidade, do 1 até o 9. Ela não pode ser 10, ela não pode ser menor que 0. E eu vou contar quantas casas eu andei para chegar até 1, ó. Aqui eu tenho um grupinho de 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 2, 11. Então, elevado a 11. Número maior que 0, expoente positivo, tá? Aqui o mesmo caso. Aqui ele vai falar do número menor que 0. Então, eu vou contar quantas casinhas até chegar no 5, porque o 5 tem que ser a minha unidade, tá? Então, se eu vou contar, vai dar 10 casas. Mas por que eu coloquei menos 10? Porque é um número menor do que 0, muito menor do que 0, né? Então, por isso que é negativo. Aqui também. Aqui ele só chegou até o 5. A vírgula ficou entre o 5 e o 2. Por que isso acontece? Porque na notação científica eu só posso ter um número na unidade. Eu não posso ter na dezena, não posso ter na centena. Notação científica. Eu posso ter? Pode, mas daí não é notação científica, tá bom? Bom, daí, e negativo aqui também, né? Menos 11, porque é um número menor que 0. Aí ele vem ao 2.3. Reescreva o primeiro parágrafo do texto, números que impressionam e os números que aparecem na forma de notação científica. Eu não vou reescrever, eu só vou colocar a notação. Então, aqui ele está falando que o diâmetro é de 12 milhões, 576 mil. Então, vou escrever aqui, ó. Esse é o diâmetro. Opa, deixa eu pôr de uma outra cor aqui para diferenciar. Diâmetro, 12 milhões
Já esqueci. 12.756. 12.756.000. Então, como que eu vou escrever isso daqui em notação científica? 1,2 porque eu tenho que ter uma casa só na unidade, vezes 10. Agora eu vou contar quantas casas eu andei para chegar até a vírgula aqui no 1, entre o 1 e o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 elevado a 7, tá? Então, isso daqui é o meu diâmetro. Fica uma forma muito mais fácil de ler. Eu poderia até ler 1,27 vezes 10 elevado a 7 aproximadamente. Não precisaria nem ler o 56 aqui, tá? Então, fica bem mais fácil de eu ler. Fazer a leitura aí. O próximo é 510.072.000. O próximo é área. 510.070. Ai, já esqueci. Tem que ficar voltando lá. 510.72. 510.72.000. Como que eu vou escrever isso daqui? 5,10072 vezes 10 elevado a quanto? Lembrando que eu tenho que saber quantas casas a vírgula andou até chegar aqui. Quando a gente fala em vírgula andou, não é que a vírgula tem perninha, que ela sai andando por aí, não. Acontece que a gente é uma maneira que a gente tem para falar, para ela sair, ó. Aqui, professora, mas não tem vírgula. Depois desse último zero, é uma vírgula imaginária, tá? Você não enxerga, mas ela existe aqui. Então, ó, ela andou entre esse zero, entre esse zero, entre esse 2, esses 2 aqui, esse 7, esse zero de novo, esse 0 e 1, e foi parar aqui. Por isso que a gente fala andou. Mas, na realidade, é contar quantas casinhas ela deixou para trás. Então, se ela estava aqui, ó, ela deixou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas. Então, 10 elevado a 8, tá? Bom, vamos pro próximo. O próximo fala aqui para nós de 510. Nossa, esse número aqui eu nem vou copiar, gente. É muito zero demais, eu vou me perder. Vou fazer direto, tá? Então, aqui é a massa. Vou fazer direto o número. Como que isso daqui vai ficar em notação científica? Primeiro, eu vou colocar o 5, uma vírgula e copiar esse número. 5,9.736. 5,9.736 vezes 10. Agora eu vou contar quantas casinhas essa vírgula andou até chegar aqui no 5, ó. Até aqui ela andou 3 casas, certo? Passou por 3 zeros. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Ou então eu posso contar grupinhos de 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 3, 24. Então, aqui 10 elevado a 24. Por enquanto, todos esses números são números grandes. Por quê? São números positivos. Por quê? Porque são números grandes, são números maiores do que 1, tá? Agora, a gente tem, vou pôr de novo direto, tá? A população. Então, eu vou marcar aqui, população. A população é de quanto? 1.000, milhão, bilhão. 7.722.522.000. Eu vou colocar esse 7, uma vírgula e esse número que tá aqui. Não teria nem muita necessidade de eu colocar todos os números, porque eu posso colocar a palavra aproximada na frente e vai ser aproximada, né? Vai ser mais ou menos aquela ideia. Mas eu vou colocar esses números aqui. Então, eu vou colocar 7,7
7,722,522. 7,722,522 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casinhas a minha vírgula andou? 3, 6, 9, tá? Então, o que eu vou ter aqui? 10 elevado à nona potência. Continua sendo um número, né, grande. Então, por isso que ele é dado pra gente como sendo um expoente par. Aí ele fala dos oceanos, a massa dos oceanos. Então, eu vou colocar aqui, ó, massa dos oceanos. Também não vou copiar, é muito grande. O que eu vou fazer? Olha que legal aqui, ó, como a notação científica ajuda. Você tem aqui esse número enorme, para você contar, você tem que ficar contando se é 1000, milhão, trilhão, né? Então, aqui na notação, eu só vou escrever 1,35. 1,35 vezes 10 elevado a quanto? Vamos ver quantos zeros, quantas casinhas a vírgula teve que passar para chegar até aqui no 1. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, tá? Então, olha, eu posso contar também, ó, com quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. Então, 10 elevado a 18. Isso daqui, ele ajuda demais quando você trabalha com essas situações onde você tem aqui, né, número muito grande ou muito pequeno. Nesse caso aqui, ó, equivale a 1 sobre 4.400 da massa da Terra. O que significa? Vai ser um número muito pequeno. Vou pegar o auxílio aqui da nossa calculadora. Olha o que vai ter, ó, 1 dividido por 4.400. Olha o tamanho desse número. Ele não dá nem... Na minha calculadora aqui não deu. Deixa eu ver se eu consigo calcular na outra, mas aqui nem deu certo. Ele deu até erro. Tão pequeno que é esse número. 4.000. 1 dividido por 4.400. Aqui. A minha calculadora aqui deu certo, ó. Então, aqui ele fala, né, que isso daqui... Eu vou pôr oceano aqui, porque é equivalente. Eu não vou escrever tudo não, tá? Oceano. Então, ó, 1 dividido por 4.400, ele vai dar 0,0002272. Isso daqui em notação científica, eu vou ter que andar com a minha casa até no meio desses dois aqui, ó. 2,272, tá? Por quê? Porque eu estou andando com a minha vírgula até ela chegar aonde eu fique com um número na unidade, o 2 aqui na unidade, tá? Vezes 10. Agora, esse valor, ele vai ser negativo. Por quê? Porque é um número menor que zero. Como assim ele vai ser negativo? Como que ele vai ser? Quantas casas ele andou para chegar até lá, ó? 1, 2, 3, 4 casas. Então, ele vai ser menos 4, tá? Ah, mas por que ele é negativo? Porque ele é um número menor do que zero, tá bom? Bom, o próximo aí, ele vai falar, o último, né, nosso, ele vai falar da Terra cobrindo uma área. Vou pôr aqui embaixo também como sendo área do oceano, tá? Bom, a área do oceano, eu vou colocar 3,618. 3,618 vezes 10 elevado a quanto? Vamos ver aqui.
quanto que a vírgula teve que andar para chegar até aqui entre o 3 e o 6, ó. 3 casinhas com 3 dá 6, 7, 8. Então, 10 elevado a 8, certo? Então, aqui eu transcrevi, né, aquilo que é importante para nós, a notação científica, tudo que estava escrito em notação científica, tá bom? Bom, 2.4. Escreva de duas formas diferentes os números a seguir. Então, nós vamos lá escrever de duas formas diferentes o número a seguir. O que ele significa formas diferentes? Não necessariamente em notação científica, tá? Você pode escrever em notação científica ou não. Aí é você que vai optar. Por exemplo, se eu for escrever isso aqui em notação científica, ele tem que ter o 4 vezes 10 elevado a 3, 6, 9, 10. Então, 10 elevado à 10ª potência, tá? Vou escrever de uma outra forma. Ah, mas eu não quero escrever em notação científica, eu vou escrever o 40. Então, eu posso escrever 40 vezes 10 elevado a 9. Vocês devem ter percebido que quando eu aumentei um zero aqui, ó, de 4 ele foi para 40, eu diminuí uma unidade aqui, ó, de 10 ele foi para 9, tá? Porque, ó, você pode contar aqui, ó, quanto a vírgula tá aqui, quanto que ela foi parar até no 40? 3, 6, 9. Então, aumentei um zero aqui, ó, de 4 ele foi para 40, eu diminuí uma unidade aqui, tá bom? Bom, letra B. A letra B, eu posso escrever em notação científica. Como que ela vai ficar em notação científica? 2 vezes 10, a vírgula estava aqui e ela foi parar aqui, ó. Ela andou, então, 1, 2 casas. Então, vezes 10 elevado ao quadrado, tá? Olha que interessante que vai ficar aqui agora, olha. Ah, mas eu não quero escrever 2, eu quero escrever 20. Então, eu posso escrever 20 vezes 10. Opa, eu cometi um pequeno erro, porque eu esqueci do sinal negativo. Não pode esquecer. Opa, não pode esquecer do sinal negativo, tá bom? Deixa eu escrever de novo aqui. Corretinho aqui. Senão, fica errado. Bom, olha o que acontece aqui. Agora a vírgula saiu daqui, ó, andou 1, 2, 3 casas, porque tem um zerinho aqui, então ela andou 3. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ficar menos 3. Então, olha a diferença. Aqui era 4, foi para 40. Aqui era 10, diminuiu para 9. Aqui era 2, era menos 2. Foi para 20, aumentou uma unidade aqui, ficou menos 3. Tem que tomar esse cuidado, porque eu não vou diminuir, ela não vai ficar menos 1. Ela tá, vamos dizer, em módulo, né? Eu não vou diminuir módulo menos 1, ela vai aumentar uma unidade. Por quê? Porque é um número menor que zero. Tem a diferença quando ela é maior que zero, quando ele é menor que zero. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Escrevi 2 vezes o B, vamos para o C. Então, eu vou escrever em notação científica, ó. Eu posso escrever aqui, ó, 1,05 vezes 10 elevado, ó, 3, 6, 7, 8, elevado a 8. 8 positivo, porque eu estou com um número maior que zero, tá? Eu vou escrever de uma outra forma. Eu vou escrever agora, ó, 105. Ele pede pra gente escrever de duas maneiras. Eu posso escolher quais as duas maneiras que eu vou escrever. Então, eu vou escrever agora 105. Quanto que a vírgula andou, ó? 3, 6. Então, 10 elevado a 6. Positivo, porque é um número maior que zero, tá? Se você escreveu 10,5, tudo bem, tá correto. Só vai ter que mudar, só vai ter que organizar aí o seu expoente, que daí vai ser 5. 5 não, né? 7, falei errado, tá? Bom, a letra D, ele vai ficar assim, ó. Posso escrever, eu vou começar direto com 70, não vou pôr em notação científica, não. Vou colocar direto 70. Vezes 10. Para 70, eu tenho que ter um zero aqui, certo? Então, quantas casas ele vai andar? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 elevado a menos 10, porque eu tenho um número menor do que zero. Ah, mas eu não quero, eu quero escrever 0,7. 0,7 vezes 10. Ele falou para mim, a atividade fala que é só duas formas diferentes, eu posso também escrever aonde a minha unidade seja zero. Aqui ele não fala em notação, eu posso escrever assim, tá? Então, vamos contar. Para ele chegar aqui, ó, entre o 0 e o 7, quantas casinhas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai ser elevado a menos 8. Menos 8. Por que menos 8? Porque ele é um número menor do que zero. Significa, então, que ele é um número com expoente negativo, tá bom? Depois a gente vai precisar falar sobre isso um pouquinho mais lá pra frente. Letra E agora. Ele fala assim para você que tem esse número, 456.983. Vou escrever de duas formas diferentes. Eu vou escrever, ó, 456,983. Essa é uma opção para eu escrever. Ah, mas eu posso escrever assim? Posso, não tem problema nenhum. 10 elevado a quanto? Ó, 1, 2, 3 casinhas. Positivo ou negativo? Positivo, porque eu tenho número maior do que zero. E posso escrever em notação, se eu quiser. 4,56,983, tá? Também posso escrever em notação. Elevado a quanto? Ó, agora eu vim até aqui, ó. Aqui eu tenho 3, 4, 5, elevado a 5. Certo? Bom, e vamos para F. A F é um número também, que é um número menor do que zero, também vai ser um expoente negativo. Eu vou escrever 67,3. 67,3 primeiro, vezes 10 elevado. Vou contar quantas casinhas a minha vírgula andou. Teve que passar, ela passou aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Onde ela passou, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se até 67, então ela andou 8 casinhas. Mas eu vou escrever como sendo menos 8, porque é um número menor do que zero, tá? E eu posso escrever também 6,73, que seria a maneira de escrever se fosse numa notação científica, tá? Vezes 10, vou contar agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7, porque ele é um número menor do que zero. Então, aqui são maneiras para a gente praticar. Você tem 1 milhão de maneiras de você escrever. Se você quiser escrever isso daqui, ó, 40.000 vezes 10 elevado à sexta potência, você pode escrever, porque ele não fala exatamente para escrever como notação. Ele só pede duas formas diferentes, tá bom? Bom, agora nós vamos para 2.5. A 2.5, ela vai falar assim para vocês, que é para a gente comparar os números abaixo e indicar maior ou menor. E em seguida explicar como que você decidiu, né, a escolha dos sinais. Bom, aqui, gente, eu vou colocar aqui primeiro em notação científica. E eu vou escrever na frente quem é maior, tá? Porque eu não consigo inserir o sinalzinho de maior ou menor. Não que eu não consiga inserir o sinal, não consigo inserir aqui, tá? Então, eu só vou escrever. Então, vamos ver lá na letra A. Então, vamos analisar primeiro, transformando isso daqui no número decimal, para a gente poder entender. Aqui é 10 elevado a menos 7. Então, isso daqui seria, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, tá? E 10 elevado a menos 3. 0,1, 2, 1.
Então, quando a gente coloca aqui na forma decimal, eu consigo perceber quem é maior, quem é menor. É claro que a gente sabe, né, que lá na reta numérica, o número negativo que está mais próximo do zero é o maior. Mas e daí, notação funciona da mesma forma? Então, se eu coloco no número decimal, eu consigo ter uma noção se realmente é da mesma forma, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar entre parênteses, ó. 10 elevado a menos 3 é maior, tá? Bom, um pouco na frente vou colocar o B. 2 vezes 10 elevado a menos 4 e 2 vezes 10 elevado a menos 3. Será que vai funcionar a mesma regra do anterior? Vamos colocar no número decimal? Esse 2 aqui, ó, significa que o último número tem que ser 2. Como ele é negativo, o que a gente vai fazer? Vai colocar assim, ó, 0, vírgula. Tá vendo que ele tem que ter 4 casas depois da vírgula? Então, eu vou colocar 1, 2, 3 e o 2, tá? E aqui eu tenho, de novo, 3 casas depois da vírgula. Então, eu tenho 0, 1, 2 e o 2, tá? Olha aqui o que acontece, ó. Eu vou observar que esse número aqui é menor do que esse. Então, realmente, quando eu estou na parte negativa, eu consigo perceber que quanto maior, também o expoente vale aquela regra. Quanto mais perto do zero, maior ele é, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. 10, opa, esqueci do 2. 2 vezes 10 elevado a menos 3 é maior, tá? Bom, a próxima, ela é fácil. A próxima, se a gente bater o olho ali, a gente já percebe. Por quê? Porque você tem um número positivo. O positivo é maior do que 1. E você tem um número negativo. Negativo, o que ele é? Menor do que 0, tá? Então, o que isso significa para nós? Que é claro que o número maior do que 1 é maior. Não tem dúvida quanto a isso. Então, eu já vou responder direto. Que 5,3 vezes 10 elevado a 2 é maior, tá? Aqui, vou pôr na frente. Aqui já fica bem claro pra gente, né? Já não tem como a gente discutir isso daqui, tá? Aqui ocorre uma coisa assim, mais da gente pensar, né? Falar assim, mas e daí? Como que fica? Uma dúvida, né? Porque aqui eu tenho um 3 vezes 10, 3 vezes 10 dá 30, e aqui ele é elevado a 100, ó. Só que a gente tem que... Elevado a 100 não, ele é elevado a 2 que dá 100. Só que a gente tem que pensar que aqui eu já tenho o número inteiro, e aqui não, aqui ele não é inteiro. Então, o que eu posso observar aqui, ó? Que se eu multiplicar para cá, ele vai dar 3. E aqui vai dar 30. E 30 é maior que 3. Então, 3 vezes 10 é maior. Tá? Espero que vocês estejam acertando tudo aí até agora, tá bom? Atividade 3, trabalhando com números grandes e pequenos, ele vai falar do pixel. Pixel, ele se trabalha muito no segundo ano do ensino médio. Vocês vão rever tudo isso daí, porque quando você trabalha com matriz, trabalha bastante com isso daí, tá? E pixel é assim, quanto mais pixel você tem numa foto, pixel, pra gente entender, seria os pontinhos, né? Quanto mais pontinhos você tem numa foto, melhor é a visualização dessa foto. Se você pegar aqueles celulares bem antigos lá, que quando começaram a tirar foto, as câmeras tinham lá 2 pixels, 1,5 pixel. As fotos eram bem feias se você queria imprimir essas fotos, era horrível. E agora não, agora você tem maior quantidade de pixel. Quanto mais pontinho colorido, melhor. E os pontinhos seria esse pixel, tá? Então aqui na 3.1 aqui, nessa atividade aqui, ela vai falar assim para nós, ó. Cláudia quer comprar uma câmera fotográfica e ela pesquisou todos esses sites aqui.
Ele quer que você saiba a quantidade de pixel que cada um desses modelos, tá? Pra gente comparar os resultados em notação científica. Bom, vamos lá. Quando eu vi esse exercício, eu pude perceber o seguinte: não há necessidade de você fazer toda essa atividade, explicar toda essa atividade aí, porque se você olhar, né, direto aí, você vai perceber quem é você vai perceber quem é o que tem mais, né? Mas eu acredito que se você ficar atento aí, né? Se você ficar atento, vai servir para nós como um exemplo, né? Uma ajuda, um auxílio para a gente poder entender bem melhor a questão da notação científica, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aí, nós vamos pegar esse número da resolução aqui e fazer a multiplicação. Então, eu tenho 1.334 vezes 750. Ele vai dar 1.500.000. 1.500.000. Como que eu escrevo isso daqui em notação científica? 1,0005 vezes 10 elevado, vou contar aqui, ó, 3, 6, 10 elevado à sexta potência, tá? O segundo, eu vou ter como sendo 1.920 vezes 1.080. Ele vai dar 2.073.600. 2.073.600. Espera aí que escrevi pequeno aqui. Como que isso daqui vai ser em notação científica? 2,0736 vezes 10 elevado 36. 10 elevado à sexta potência. E depois a outra, 2.436 vezes 1.125, que vai dar 2.740.500. 2.740.500. Como que isso daqui vou escrever? 2,7/405 vezes 10, 3, 6, 10 elevado à sexta potência, tá? Então, se você observar aqui, quem tem maior quantidade de pixels, né? Vou colocar nossa resposta aqui, né? Resposta. Modelo Super K. É que nem eu falei no começo, se você olhar aqui a multiplicação, você já percebe na hora qual que tem a melhor resolução. Mas é bom a gente fazer a conta porque a gente pratica esse trabalho com a notação científica, tá? Bom, depois vai começar a atividade 4, vamos ver a atividade 5. É a mesma coisa, atividade 5. Atividade 5, ele vai... a 3.2. Ele vai falar que como que é o nome do rapaz aqui mesmo? O João? Vai falar que o João quer comprar a melhor televisão. O João é aqueles riquinhos, né? Ele vai lá e pede, não pergunta o preço. Ele quer saber a melhor televisão. E ele quer saber qual é o que tem melhor, é a mesma coisa. Essas TVs aqui, quanto mais pixels, mais pontinhos tem aí, melhor a resolução. Então, nós vamos usar o mesmo procedimento. Eu vou pegar 1.280, vou multiplicar por 1.080, ele vai dar... Opa, parece que eu multipliquei errado. 1.280 vezes... Multipliquei mesmo. Multipliquei
pelo número de baixo. 720, ele vai dar, ó, 921.600. 921.600. Como que eu vou escrever isso daqui em notação? 9,216 vezes 10 elevado a quanto, ó? 3, 5, elevado à quinta potência. Vamos ver mais uma resolução aí que ele está procurando, a Full HD. 1920 vezes 1080. Ó, 3.456. Não. 345.600. 345.600. Como que vai ficar? 3,456 vezes 10 elevado a quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 elevado à quinta potência. Tudo aqui vai ser positivo porque nós temos números maiores do que zero, tá? Olha 2K, 2048 vezes 2048 também vezes 1080. 1080. Ele vai ser aqui 1, 2, 3, 2.211.840. 2.211.840. Como que isso daqui vai ficar? 2,21184 vezes 10 elevado a quanto que vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, já começou a aumentar, era 5, agora já aumentou, tá? Bom, agora vamos para a próxima, 4K. 4K vai ser 3.840 vezes 2.160. Ou 2.160, agora sim. Olha quanto que ele vai dar, ó. 8.294.400. 8.294.400. Como que eu vou escrever isso? Não posso esquecer que sempre eu tenho que ter uma unidade lá na minha primeira casinha. Então, a minha vírgula, ela vai direto lá entre a primeira aqui, ó, entre o 8 e o 2, tá? Quanto que ele chegou? A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele já tá lá na casinha, na potência de 6, né? Então, aqui seria a nossa 4K. 8K, quanto que tá dando 8K aí? 7.680 vezes 4.320. Ele vai dar 33.177 e 600. 33.167 e 600. Deixa eu conferir. 177. Bom, minha vírgula, ela vai direto lá para o meio do 3. 3,31776 vezes 10 elevado 3. Ó, começou a aumentar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tá melhorando o pixels aí, né? A resolução da TV. Não teria necessidade de colocar todos esses números. Se eu colocasse aproximadamente 3,3 vezes 10 elevado a 7, a gente já conseguiria ter uma ideia bem aproximada de como seria, tá? Bom, olha o próximo aí. O próximo aqui, vocês devem ter percebido que o pontinho tá no lugar errado, né? Acho que é uma marca de impressão, alguma coisa, ele vem no lugar errado aí. 10.240 vezes 4.320, que vai dar
3, 6, 44.236.800. 44.236.800. Como que vai ficar isso? 4,4, 2,368 vezes 10. Vamos ver quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 10 elevado à sétima potência. Todos positivos, porque nós estamos trabalhando com números maiores do que 1, tá? Bom, claro, né, que a melhor resolução para o João, que ele quer comprar a TV, vai ser a modelo 10K, certo? Bom, aqui a gente vai encerrar a primeira parte, que já ficou bastante longa. Depois, eu vou gravar um outro vídeo, aí vocês podem separar até em partes, né? Corrige num dia um, no outro dia o outro, que é a segunda parte. Tá bom? Espero vocês lá na segunda parte do vídeo.